Queridos, vamos lá para as análises desse sabadão. Tá recheado de jogos, de bons jogos, tá? Pra gente poder trabalhar. Com Barcelona, Bayern, Arsenal, muitos jogos na La Liga, na Bundesliga, no italiano. Cara, tem muito jogo, tá? Liverpool, Newcastle, Chelsea, West Ham, cara, bons jogos pra gente poder trabalhar. Santos e São Paulo. Vou analisar esses jogos aqui pra você, tá? Hoje, que eu acredito que nesse sábado, né? O mercado de gols, acredito que vai ser excelente para trabalhar aqui, tá? Excelente, excelente mesmo. E eu vou indicar aqui, direcionar vocês várias opções para se trabalhar esse mercado de gols, beleza? Lembrando que curte o vídeo, se inscreve, aquela parada toda, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se no final você gostar, eu vou deixar sempre bet durante o vídeo e no final do vídeo, por isso que é importante você assistir tudo, que eu deixo várias apostas aí. Se no final você gostar, compartilha com seu amigo, beleza? Vamos lá, vamos para análise dos jogos. Tem 3 favoritos, que eu considero favoritos aqui nesse sabadão. Um deles é o Arsenal, né, que vai enfrentar o Leeds. Não que os jogos da Premier League são fáceis, né, que não são, pelo contrário, são jogos difíceis. Mas o Arsenal viu na rodada passada, com a derrota para o Manchester United, e o City encostar novamente, né? City e Aston Villa. Eu sempre estou aqui excluindo o Aston Villa, mas City e Aston Villa. Ambos agora estão com 4 pontos de diferença para o Arsenal. E aí, cara, já começa a entrar o torcedor do Arsenal, né? Tem um amigo que é torcedor do Arsenal. Já começa a ligar aquele sinal de alerta, aquela preocupação de vir. Será que vão pipocar de novo esse ano, né? Mas o Arsenal vai ter uma boa oportunidade agora, porque vai enfrentar um Leeds. E, cara, venhamos e convenhamos, a diferença é muito grande aqui. O Arsenal, que teve a oportunidade de poupar os seus titulares contra o Kairat, né, pela Champions League, e mesmo assim venceu, obviamente, vai enfrentar um Leeds United que toma muitos gols, cara. A defesa do Leeds tomou 38 gols em 23 jogos. Então, assim, o que eu espero realmente é uma vitória do Arsenal, tá? Que tem a melhor defesa, não só da Premier League, mas a melhor defesa da Europa, e vai enfrentar uma das piores defesas da Premier League. Então, assim, eu acredito numa vitória do Arsenal, até com uma certa tranquilidade. Não me espanta a odd estar em 53, para mim é uma odd justa por ser um jogo fora de casa e pelo Arsenal estar tendo muita dificuldade em criar jogadas. Então, para mim, a odd está justíssima, tá? Para mim, a odd está justíssima. O único ponto aqui porém, né, falando disso, eu vejo uma boa odds para se trabalhar até mesmo no pré-jogo, 1,53. E os outros 2 favoritos que nós teremos é o Bayern de Munique enfrentando o Hamburgo, né, fora de casa, e o Barcelona enfrentando o Elche. O Barcelona sabe que não pode vacilar, né, principalmente contra adversários tão frágeis, assim como o Elche, porque o Real Madrid só está um ponto de diferença, tá? E o Real Madrid vai enfrentar o Rayo Vallecano nessa rodada, que é um time também, entre aspas, acessível para o Real Madrid. Então, vai ser uma disputa rodada a rodada aqui pela liderança entre esses dois, Barcelona e Real Madrid, que na minha opinião é quem vai brigar pelo título, como sempre. E o Bayern de Munique vai enfrentar o Hamburgo, que também é um adversário muito acessível para o Bayern de Munique. O Bayern que perdeu no jogo passado, na rodada passada, acabou perdendo a invencibilidade e o sonho de ganhar a Bundesliga de forma invicta. Mas vai enfrentar o Hamburgo, também um time muito fragilizado, com um ataque muito ruim. É um time que é o seguinte, eles jogam totalmente fechado, baixa o bloco, fica lá recuado pra caramba e buscando os contra-ataques, né? Esse é o Hamburgo. O Bayern sofre muito com isso, mas a qualidade ofensiva do Bayern, ainda mais também poupou todos os jogadores, a maioria dos jogadores no jogo da Champions League, vai com força máxima aqui. Então, vitória do Arsenal é uma boa, e uma duplinha aqui de Bayern de Munique e Barcelona também é uma excelente aposta. Alguns favoritos que podem se complicar, tá? Um caso deles é o Leipzig, que vai enfrentar o Mainz. Eu vejo o Leipzig favorito e poderia estar na minha lista de favorito. O Leipzig está fazendo um bom campeonato, está na briga aqui por vaga de Champions League para terminar entre os 4 primeiros colocados, e vai enfrentar o Mainz, que está muito mal nessa temporada, né? Com 10 derrotas em 19 jogos, só venceu 3. Com 32 gols sofridos e apenas 21 gols marcados. O Leipzig, como eu falei, é favorito, mas se for trabalhar aqui, utiliza um empate anula, de uma dupla, tá? Se for trabalhar no pré-jogo. Um gol do Leipzig. Agora, no ao vivo, se você confirmar esse favoritismo do Leipzig em campo, aí você pode entrar na vitória do Leipzig. Outro time que é um favorito, mas é um favorito também, que pode se complicar, é o Hoffenheim. Se for trabalhar no pré-jogo, trabalha para o Hoffenheim fazer um gol, trabalha com empate. Agora no ao vivo, se estiver muito bem, aí sim você pode pensar
na vitória deles, tá? Por que eu digo isso? Porque o Union Berlin é um time, o Hoffenheim tá muito bem, mas o Union Berlin é um time que joga de maneira reativa, então dá muito trabalho para os adversários. Não é à toa que em 19 jogos tem 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. É um número, entre aspas, equilibrado. Equilibrado pra caramba, né? 24 gols marcados e 30 gols sofridos. Equilibrado pra caramba. Só que, obviamente, o momento do Hoffenheim é um momento excelente. O segundo melhor ataque da competição. Então, para eles marcarem um gol, é uma boa. Eles com empate, é uma boa. Aí, para se utilizar numa dupla, fica excelente. Outro favorito que pode se complicar, tá sofrendo muito com lesões e agora vem de uma eliminação na Champions League, é o Napoli, tá? O Napoli, em outros momentos, poderia estar aqui na minha lista de favoritos, que poderia ganhar o jogo, né? Que na minha opinião era um grande favorito, mas não está nesse momento por conta do momento, né? Tem oscilado muito, tem tido desfalques, porém vai enfrentar uma Fiorentina que toma muitos gols. A Fiorentina enfrentou agora o Como pela Copa da Itália e, cara, tomou um baile, sabe? O jogo em si terminou 3-1, mas o jogo foi um baile. Fiorentina está muito mal nesse início de temporada, principalmente no sistema defensivo. Em 2 jogos, tomou 34 gols, tem 11 derrotas. Então, assim, se quer trabalhar aqui, devido ao momento do Napoli, eu não vou apostar na vitória deles no pré-jogo, mas dá para trabalhar um empate anula aí para se utilizar numa dupla, é uma boa. Empate o Napoli, é uma boa para se trabalhar, tá? O Atlético de Madrid vai enfrentar o Levante. Cara, o Atlético de Madrid perdeu para o Bodoglin agora na Champions League. E também é um time que tem tido muita dificuldade e principalmente que tem tomado muitos gols, né? Todo jogo o Atlético de Madrid toma gol, velho. É impressionante, não era um time assim, mas tem sido assim, né? Tem uma média de 1 gol sofrido. Então, é um jogo que eu deixei para trabalhar no ao vivo, tá? Para ver qual Atlético de Madrid vai entrar em campo. Se é um Atlético de Madrid que a gente viu em alguns jogos da La Liga, né? Como, por exemplo, contra o Mallorca, que jogou bem pra caramba, ou se é o Atlético de Madrid que jogou contra o Bodoglin, que empatou com o Galatasaray, que ganhou só de 1-0 o Alavés com gol no final, que ganhou só de 1-0 contra o Deportivo La Coruña pela Copa do Rei. Se é o Atlético de Madrid que enfrentou a Real Sociedade, ou se é o Atlético de Madrid que enfrentou o Girona, ou até mesmo o Real Madrid. Contra o Real Madrid, cara, o Atlético de Madrid jogou bem. O Atlético de Madrid produziu muito, foi porque foi acho que era à noite lá, foi na Arábia Saudita esse jogo, muito inspirado de Courtois, mas eles jogaram muito bem. Se ele atuar dessa forma aqui contra o Levante, eles vão vencer com tranquilidade. Mas tem que ver qual Atlético de Madrid vai entrar em campo, tá? Por isso que é um jogo que eu deixei pro ao vivo. O Hertz vai enfrentar o Dundee. O Hertz, que é o líder do campeonato e está muito bem, né? Só que viu também o Rangers encostar, diminuir essa vantagem para 4 pontos, porque na última rodada eles enfrentaram o Celtic, que acabou empatando o jogo. E agora eles vão enfrentar um adversário um pouco mais acessível, né? Um adversário que tomou 34 gols em 22 jogos, que ganhou apenas 5, empatou 10 e perdeu 7. Como o Hertz só tem 2 derrotas no campeonato, é sempre uma boa estar de olho no empate anula, no empate o Hertz, para se utilizar em uma dupla, tá? É alguma aposta padrão que eu tenho feito no campeonato escocês toda a rodada, beleza? E deixo aqui para vocês também. O Mônaco vai enfrentar o Rennes, o Mônaco que tem oscilado muito na temporada, jogando mal a maioria dos jogos, num momento muito ruim na Ligue 1, se eu não me engano são 7 jogos sem vencer na Ligue 1, a última vitória foi contra o PSG, então é um jogo também que eu vou levar pro ao vivo para analisar aqui e tomar decisão. E agora a gente entra no mercado de gols, tá? Aqui, cara, tem muitos jogos bons para gols. Vou passar aqui rapidamente para vocês. O Girona vai enfrentar o Oviedo. Os jogos do Oviedo, eles costumam baixar o bloco e jogar no contra-ataque. Mas eu quero falar aqui do Girona, cara. Os jogos do Girona são bons demais para gols, tá? Então, o mais de 1,5 é uma boa, tá pagando 1,40. Para mim é um excelente odds para se trabalhar aqui. Como eu falei, os jogos do Girona são jogos bons demais para gols. É uma média de 1 gol marcado e de 1 gol sofrido. Eu sei que o time do Oviedo tem uma média de 0,4 gols feitos, né, marcados, e de 1,5 gols sofridos. Ele não tem uma média alta de gols marcados, só que o Girona é tão ruim defensivamente, tão ofensivo, que eu não duvido o Oviedo marcar gol aqui, tá? Em 90% dos jogos do Girona aconteceu mais de 1,5 e aqui eu acredito que aconteça também. Boa odds. É muito por conta do Oviedo essa odds, tá? Mas é uma boa odds. Vou beber uma aguinha aqui. Continuando, teremos o Frankfurt contra o Leverkusen.
E jogos do Frankfurt, quem me acompanha aqui e assiste os vídeos do canal já sabe que eu vou estar de olho sempre no ambos marcam, né? Nos jogos do Frankfurt, nos jogos do Leverkusen também, mas principalmente do Frankfurt. O Frankfurt está focado agora, obviamente, na Bundesliga, já que foi eliminado da Champions League. Vai jogar contra um adversário que tem um excelente contra-ataque, uma transição muito rápida e também está buscando subir na tabela aqui da Bundesliga. Então, o que eu espero é realmente um jogo com gols, né? Cara, você pega aqui ó, os números do Frankfurt em 19 jogos da Bundesliga, tem 39 gols marcados, ou seja, uma média de 2 gols por jogo marcado, e 42 gols sofridos, uma média de 2 gols sofridos. Mano, é muito alta a média de gols marcados e sofridos do Frankfurt. Em 70% dos jogos aconteceu ambos marcos. É muito alto, é doideira, não? É doideira mesmo. A média de gols do Frankfurt, por isso que ambos marcam uma boa. Os jogos do Brighton também sempre bom estar de olho no mercado de gols, porque é um time bem ofensivo, tem um DNA bem ofensivo, tá pagando em 28 no mais de 1,5, é uma boa. Né? Em 70% dos jogos aconteceu ambos marcam, em 90% aconteceu mais de 1,5, em 70% dos jogos do Everton, que é um time um pouco mais reativo, aconteceu também mais de 1,5. Excelente os jogos do Brighton para isso. Outro jogo também que eu acredito que vai ser com gols e que também olho muito com bons olhos o mais de 1,5 é o Wolverhampton contra o Bournemouth. Primeiro porque o Wolverhampton tá indo pro tudo ou nada, né, todo jogo, porque só vitória interessa para eles. A cada empate afunda mais pro rebaixamento. Eu acredito que já tá rebaixado, mas a cada empate se afunda mais ainda, então só vitória interessa. Então agora, velho, os caras estão indo pro tudo ou nada, né? Um ponto também bem relevante do Bournemouth, que é um time que sofre muitos gols, né? Em 90% dos últimos 10 jogos aconteceu ambos marcam, em 60% dos jogos do Wolves, e 90% dos dois times dos últimos 10 aconteceu mais de 1,5. Então é algo também que eu acredito que vai se repetir aqui e que deve acontecer. O Villarreal vai enfrentar o Osasuna, também outro jogo excelente demais para gols. Nos últimos 10 jogos do Villarreal aconteceu mais de 1,5 e dos últimos 10 em 9 aconteceu mais de 1,5 do Osasuna. Tá pagando em 28, mais de 1,5. A Zeinek é sempre bom nos jogos do AZ, tá de olho no ambos marcam, tá pagando em 44. O Paris vai enfrentar o Marseille, também é um jogo muito bom para mais de 1,5, pagando em 22 para se utilizar em uma dupla, para completar odds. O Marseille que tem uma média de 2,9 gols marcados, porém de 1,5 gols sofridos, e o Paris que vem fazendo muitos gols nos últimos jogos, né, tem tido a consistência de marcar pelo menos um gol todo jogo. Continuando na Premier League, teremos Chelsea contra o West Ham. O West Ham também um pouco mais se lançando, ofensivo pra caramba. E aqui é um derbyzinho de Londres, né? Tá precisando ir pra cima, então o mercado de gols pra mim é o melhor, porque a defesa do Chelsea é muito ruim, é um time que não é confiável por conta da sua defesa. O mercado de gols é a melhor opção e no ao vivo eu vou estar de olho na vitória do Chelsea, mas vai depender muito do que o Chelsea estará me mostrando, né, para poder tomar essa decisão se vale a pena ou não estar a favor da vitória do Chelsea. O Liverpool fez uma grande partida contra o Karabag, mas vai enfrentar um adversário totalmente diferente, que é o Newcastle, né? E os jogos do Liverpool, que a gente sempre espera também, são jogos favoráveis demais para gols, né? O mais de 1,5 é mais seguro, mas eu não descarto o ambos marcam aqui nesse confronto, visto que o Liverpool tem sofrido bastante gols nessa temporada, né? Uma média de um gol sofrido ali por jogo. Você pega, ó, o Liverpool, mais de um gol sofrido por jogo, né? Em 23 jogos sofreu 32 gols e marcou 35. O ambos marcam tem sido algo recorrente nos jogos do Liverpool na Premier League e do Newcastle também nessa temporada, né? Não é à toa que a gente pega aqui, ó, os últimos jogos entre eles também bateu o ambos marcam, mas a gente pega os jogos do Newcastle na Premier League, 3-2 contra o Bournemouth, 1-1 contra o Burnley. Aí teve contra o Arsenal, foi o 0-0, 2-2 contra... Isso aqui é os jogos do Liverpool, desculpa. Contra o Arsenal foi o 0-0, e contra o Fulham 2-2, teve contra o Leeds o 0-0, 2-1 contra o Wolverhampton e 2-1 contra o Tottenham. Até do Wolverhampton o Liverpool tomou gol, né? E o Newcastle não é muito diferente não, tá? Perdeu de 2-0 para o Aston Villa, aí teve um 0-0 contra o Wolverhampton, perdeu cadê aqui? Foi 4-3 contra o Leeds, 2-0 contra o Crystal Palace, 3-1 contra o Burnley e teve a derrota para o Manchester United por 1-0. Também é um time que vem sofrendo muitos gols. Então por isso que eu gosto do mercado de gols e eu não descarto ambos marcam aqui para esse jogo. E por fim, o jogo do São Paulo contra o Santos. Eu não fiz nenhuma aposta no pré-jogo porque eu quero ver qual escalação irá a campo. Porém, pela necessidade de vitória dos dois times, acredito que vão com os times titulares aqui, tá?
O Santos entrou reserva contra... Reserva, assim, entre aspas, né? Poupou vários jogadores contra o Chapecoense, tomou um 4-2. E o São Paulo venceu por 2-1 no Morumbi contra o Flamengo. E aí o São Paulo foi com força máxima. No Paulista, o São Paulo precisa vencer para poder subir na tabela e o Santos também. Então, por isso que eu acredito que os dois times irão com força máxima, irão em busca dessa vitória. E pela necessidade de vitória dos dois times, eu acredito que teremos um jogo bom para gols. Mas, por ser um clássico, eu deixei esse jogo para trabalhar no ao vivo e não no pré-jogo, para poder analisar e a partir do momento do que está acontecendo dentro de campo, eu tomo a decisão se vale a pena estar a favor do mais de 1,5 nesse confronto ou não, tá? Espero ter te ajudado aqui com todas essas dicas, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal se você gostou, compartilha com seu amigo. Tamo junto.